Regina vai fazer a leitura. Muito bem. Vamos lá. Minutinho só, gente. Uma Tem uma falha técnica aqui, técnica. porque Peraí. a letra está menor do que ela pode ler. Ela vai buscar o óculos aqui. Depois eu corto esse pedaço, não se preocupar com isso. Eles andam escrevendo muito pequeno nesses livros. Do livro Crescendo com Você. Há vezes em que você pode querer desistir de um relacionamento, porém nunca desista de se relacionar. Léo Buscaglia. Distâncias. Vença as distâncias que o separam das pessoas. Aproxime-se, seja gentil, atencioso, demonstre interesse pelas vidas que cruzam seu caminho. É verdade que vivemos dias violentos nos quais as pessoas estão acuadas, receosas de contato, esperando sempre pelo pior. Apesar disso, das decepções e agressões que ocorrem diariamente, existem laços a serem estabelecidos. Criaturas formidáveis a serem descobertas e amadas. Não estabeleça barreiras entre os outros e você. Construa pontes em suas relações. Antes de julgar com precipitação, dê aos outros o direito de se mostrarem, revelando as características positivas e negativas que possuem. Não há crescimento no isolamento. Por mais difícil que sejam as relações humanas, elas são indispensáveis à construção e afirmação do que somos. Conhecer as pessoas pelo que dizem a respeito delas é simplesmente não conhecê-las. A não ser que essas tenham convivido com aquelas e possam, com segurança, traçar-lhes um perfil. Ainda assim, terão sido as experiências delas e nada determina que sejam idênticas às nossas. Necessitamos de mais apertos de mão e de falarmos todos o idioma universal da paz. Paz que é fruto do cumprimento dos deveres, da retidão de caráter e de vivermos segundo a máxima cristã de não fazermos aos outros o que não gostaríamos que fosse feito conosco. Temos necessidade do contato social e, não conseguindo ainda amar a todos indistintamente, podemos começar sendo útil dentro dos nossos lares. Investir nas relações é investir em si mesmo. Não exija dos outros qualidades e esforços que não seja ainda capaz de oferecer. Trabalhe-se, abra-se para a vida, acredite no ser humano e, vencendo distâncias que o separam dos outros, vença também aquelas outras que o separam de si mesmo. Oi, Leda. Tudo bem, Ledinha? Leda. Vanderlei, você pode fazer a prece para a gente, meu cara? Claro. Nesse momento tão esperado por nós, na semana, possamos elevar o nosso pensamento ao alto e os melhores sentimentos do nosso coração, agradecendo ao nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, reunidos em torno dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que estejamos todos abertos à compreensão, ao entendimento das mensagens, das lições de hoje, esperando que essas lições nós possamos refletir sobre elas no nosso dia a dia, nas oportunidades de melhoria que nos acontecem a todo momento,
sempre em busca da nossa melhoria pessoal, da nossa melhoria nas relações com os nossos entes queridos e com todos aqueles que passam por nós para nos ensinar, para nos ajudar a entender, para ajudar na nossa caminhada. Sigamos em frente com Jesus no coração. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente. Nós tivemos até a semana passada, né? Iniciamos aí o item, o Cristo, não foi? O item 3? Foi? E hoje nós vamos para o item 4, mas eu acharia melhor nós lermos o item 3 de novo, todo, para emendar com o item 4 em seguida, tá? Aí vai nos facilitar o entendimento integral do texto. Você quer ler? Né? É o item 3 e o 4. Você vai passando aqui, é só cutucar aqui com medo. Tá bom. Então vamos lá, gente. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Realmente, de que serviria haver estabelecido aquela lei se ela devesse... Não passou não. Peraí, deixa eu acertar. Se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, todos, sem distinção, são objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave, e essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano
houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Muito bem. O item 3 nós já comentamos, né? Era só para recordar. E vamos continuar aí comentando o item 4. Está aberto. Uma frase aqui que está bem no final dessa página, assim, mais em termos mais ou menos implícitos ou explícitos. Foi falado explícito. O meu está implícito. Onde que é, Cláudio? Lê aí para nós. No item 4, ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. E você leu explícito, eu fiquei sem saber. Aqui está mais ou menos implícitos. Tá? Ah, tá. Na minha tradução. Deixa eu ver se nessa outra tradução aqui. Eu estou com duas traduções. Na minha está Falou de explícitos. Mais ou menos explícito. Olha, se você considerar mais ou menos implícitos ou mais ou menos explícitos, eu acho que dá na mesma coisa. Quase, quase, né? É mais ou menos, né? Eu não sei, aí eu teria que olhar no original para ver como é que seria, né? Mas essa tradução que a leu é a tradução do Noleto, do Evandro Noleto. Ela está mais atualizada. Tá? Tudo bem, Letícia? Boa noite, gente. Boa. Oi, querida, boa noite. Boa Olha, noite. como Jesus falou muitas vezes por parábolas, eu acho que o correto, a meu ver, ou melhor, implícito é melhor do que explícito. Mas tem que ver o original, né? Não, não, ok. Eu tô apenas falando a respeito das duas palavras, das duas expressões. A maioria está explícito ou implícito? De A minha está implícito. Depende da tradução. Implícito. Implícito. Pois é, mas a tradução do bom, isso Guilhão não importa. Ribeiro, né, está implícito. A tradução do Noleto está explícito. De qualquer forma, a gente sabe que ali havia muitas coisas escondidas. Sejam da forma explícito ou da forma implícito, tem coisas escondidas ali, né? Foi coisa da tradução. E que era preciso realmente que houvesse alguma coisa que pudesse esclarecer depois, né? Que ele disse de uma forma muito velada naquela época, que nós não teríamos condições de entender. Hoje, nós já temos uma condição melhor. Eu não digo integral ainda, mas eu acredito que seja bem melhor esclarecida. Nós somos capazes de tirar o espírito da letra, foi aquilo que o Hélio trouxe na semana passada. Tirar o conteúdo moral dos ensinamentos, né? Ele não veio trazer ciência para nós. Jesus não trouxe ciência. O que ele trouxe foi um conteúdo moral. Agora, era preciso que a ciência crescesse para que nós pudéssemos entender este conteúdo moral. As ciências que Kardec se refere, o que é? É a astronomia, a geologia, a biologia, a química, a física. Era preciso que isso crescesse bastante para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre os fatos, aquilo que ele trouxe para nós. Por exemplo, sobre a sobrevivência da alma. Ele mostrou explicitamente isso. Mas para que a gente pudesse entender sobre a sobrevivência da alma, nós levamos algum tempo. Né? E assim por diante. Estou colocando um exemplo claro, que ele disse, eu fui lá crucificado, etc. Estou aqui, meu corpo está aqui. Né? Então, essa situação ficou
bastante desenvolvida por ele. Agora, o entendimento é que, muito tempo depois, é que nós vamos entender por quê, como é que é possível essas aparições, né? Isso foi muito tempo depois, que senão seria só milagre, né? Outras coisas, por exemplo, como até mesmo as parábolas têm sentido profundo, e nós estamos aí engatinhando no entendimento profundo dela. Falando em parábola, Rei, a Cláudia esteve aqui e deixou 3 caixas para você, tá? Ah, tá. Numa versão que eu tenho aqui, mais antiga, da Biblioteca Base Espírita, eles não utilizam nenhuma das duas palavras, explícita e implícita. Ele diz assim, ao falar de tudo, o fez em termos, às vezes, mais, às vezes, menos claros. O meu também está assim. É mais fácil de entender, né? É. O Dema mesmo falou agora há pouco aí, que não há tanta clareza, como o Miranda falou, que ele acha que implícito seria mais adequado. Foi isso, Miranda? É. E, considerando que muitas vezes ele o fez por parábolas, eu entendo que, a meu ver, É implícito. é mais dizente do que o explícito é quando você explica detalhadamente um fato, uma situação. Implícito é o que fica a ser, vamos dizer, descoberto. Ainda fica escondido, ainda fica um pouco escondido. Por isso que é in, né? Está dentro, né? Isso, exatamente. Está dentro. Mas aqui não é pura gramática, não tem nada a ver com A essência filosofia do texto, né? moral. Mas é bom assim. E Kardec, então, vai falar um pouquinho adiante, né, que para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, era necessário fazer que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. Aqui está indispensável na minha tradução, mas é uma chave que pudesse esclarecer isso, né? Exatamente no ponto da aliança da ciência com o espiritismo, com a religião, né? O assunto ficou muito religioso, muito na área dos milagres, muito na área daquilo que não se podia questionar, certo? Um ensinamento obrigatório, né? Você precisava de engolir aquilo de qualquer jeito. A partir do momento que a ciência, ou seja, o conhecimento foi se fazendo, e o conhecimento na área total, não só na área da ciência mesmo, mas também da filosofia, que foi um grande avanço, né? Desde o Cristo até, por exemplo, o século XIX, a filosofia também cresceu bastante no entendimento das coisas, né? Então, nesse período, nós tivemos um grande ganho, principalmente sobre a ética, sobre a moral, onde é que nós podemos, então, entender muitos conceitos daqueles que o Cristo trouxe para nós e que estavam velados, estavam ocultos dentro dos seus ensinamentos. Imagina ele falar sobre a estranha moral que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, né? Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Olha só, se nós não tivéssemos uma chave que explicasse isso, esse ensinamento não faria nenhum sentido. Nenhum sentido.
A própria reencarnação, né? Não teria justiça sem. Vamos entender essa justiça divina sem a reencarnação, né? Mas Pois é, e é isso que está aqui, né, Rê? Que ele principalmente veio mostrar que a verdadeira vida não é a vida vivenciada aqui no plano material, mas é a vida no reino dos céus. E para isso aí, mesmo ele tendo mostrado que a morte não existia, no caso dele próprio, e naquela época, isso foi entendido muito como um milagre, né? Ele não está mais no túmulo e ele ressurge entre os apóstolos, mas precisaria mesmo desse tempo aí de desenvolvimento da ciência para a gente compreender a reencarnação e que a verdadeira vida não é essa. E até hoje, muita gente ainda não compreende e não acredita, né? Mesmo com toda a evolução da ciência que está aí. A reencarnação era um detalhe, né, Vilma? Que era um detalhe a mais, né? Mas a sobrevivência da alma, o que é o espírito, como aquilo se manifesta, os milagres, aquela coisa toda que ficou implícita nos ensinamentos, certo? Ou menos explícita, né? Ficou oculta esses ensinamentos. Não ficou tão Essa claro. vai ser a palavra da vez, implícita ou explícita. Mas nós podemos aqui se falar qualquer coisa, está tudo certo, não tem problema nenhum. Né? Eu tinha feito umas anotações aqui, que eu coloquei o seguinte, olha, Kardec, né, Jesus nos trouxe as diretrizes principais. Ele não trouxe detalhadamente as coisas, ele trouxe as diretrizes principais. A respeito da vida, a respeito da morte, a respeito da sobrevivência, né? Mas ele não pôde detalhar essas coisas todas. Não teria tempo para isso, né? Precisava realmente que o conhecimento crescesse. Agora, e este conhecimento crescendo, então houve um processo de aplicação do conhecimento científico, da metodologia científica, à metafísica, que é exatamente onde entra Kardec com isso. Quando ele começa a estudar os fatos, para que os fatos sejam explicados, e a relação entre os espíritos e a matéria, que tipo de lei que rege isso daí, veja, ele está trazendo para nós aquilo que Jesus já tinha dito lá atrás, mas de uma forma clara, cristalina, sem dúvidas. Ele está demonstrando aquilo. A ideia, por exemplo, do céu, do inferno, a Kardec acaba com essa ideia de separação absoluta. Né? Por que ele acaba com isso? Porque ele demonstra que o espírito continua a sua vida, que ele vai progredir de uma forma constante, com as várias encarnações, com as várias vivências, pela expiação, pela prova e assim por diante. Então, quando eu falo Kardec, é o corpo da doutrina, Kardec dos espíritos, né? Então, veja, quando isso acontece, Jesus mostrou isso daí. Por exemplo, numa passagem que ele falou assim, não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas temei antes aquele que pode fazer o corpo e a alma, matar o corpo e a alma, fazer com que o corpo e a alma sofram no inferno. Então, veja, quando ele coloca desta forma, ele está dando uma ideia das situações da vida futura, das expiações que nós vamos passar, mas ele não disse isso claramente.
Era preciso que a doutrina espírita, então, trouxesse isso com uma forma clara para nós. Muito mais clara. Ou a filosofia veio trazendo isso. Alguns pesquisadores anteriores a Kardec vieram trazendo isso. Mas, aplicando a metodologia da ciência na metafísica, então Kardec conseguiu demonstrar estas situações. É isso que nós estamos chegando neste ponto aqui. Era preciso que o desenvolvimento das ideias, das ciências, de uma forma geral, do conhecimento, da maturidade das almas, dos seres, né? Para que a gente pudesse entender isso com mais tranquilidade, com mais firmeza, com mais certeza de tudo, né? Estou lembrando aqui, Télia e Vilma, daquele curso que a gente fez lá, né, com a Cláudia, né, falando sobre a evangelização, da necessidade da gente provocar a sede, né, no evangelizando, para que ele pudesse despertar dentro dele a vontade de conhecer, de curiosidade, né? Então, eu acho que Jesus, não tenho certeza, realmente é um grande pedagogo, né? Porque ele fomentou, né, essa sede, né, de conhecimento, de entender as coisas com mais clareza, já que ele não podia ser muito claro, né? Ele provocou essa sede aí em muita gente, né? Até chegar onde chegou, que clareou, né, bastante para nós com a doutrina espírita, né? Então, é provocando a sede que a gente vai atrás, né? De beber água limpa. A questão talvez não seja, ele não podia ser muito claro. Não. Ele não podia, não. Poder ele sempre pôde. Só que as mentes não tinham a capacidade de entender. Então, ele deu em dose homeopática. Falou, ó, você toma essa gotinha aí e deixa o tempo passar, que o tempo vai curar essa tua ignorância aí. Mas dose homeopática. Os espíritos fazem isso com a gente também. Nós não podemos falar daquilo que vocês não podem entender, então segura aí, malandro. Fica aí, aguarda o tempo, né? E é interessante que quando você estava finalizando antes aí, falando que era preciso, como diz aqui no final, né? Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Aí você citou as várias ciências, né? E que aqui aparece logo em seguida aqui, o Espiritismo. É a chave, né? É a ciência chave disso aí. Porque vem tudo no seu tempo certo, né? Você se lembra, Rê, de um seminário que a gente participou e que nos chamou a atenção? Um cartaz enorme daquela porta com um buraquinho da fechadura? Lembra? É isso aí. Como é que uma imagem, né, pode transmitir uma ideia, né? Mas o que Kardec vai colocar aqui, né, nesse texto que nós vamos ver, se não me engano, ele vai dizer assim, o Espiritismo é a chave, A chave. por meio da qual, aí, Jesus é a porta, o Espiritismo é a chave. Né? Achei muito legal aquela imagem. Bacana mesmo. E, na verdade, também, como qualquer aprendizado, em qualquer situação, em qualquer ciência, depende do estudo e do mérito individual de cada um na sua evolução. Então, o Wellington tem razão quando ele podia nos trazer claramente a qualquer época. Mas qual o nosso mérito? Como é que a gente iria entender realmente se, na medida em que hoje, passado mais de 2000 anos, a gente ainda tem discussões homéricas a respeito de determinados detalhes, de determinadas circunstâncias, formas de entendimento daquilo que é colocado? Então, na verdade, realmente, ele abriu a possibilidade para que todos nós,
2000 anos aí, fôssemos estudando e desenvolvendo a nossa capacidade de percepção e de entendimento. E isso é mérito pessoal, não há como, não há como por osmose, por exemplo, a gente aprender as coisas. Tem não. É isso. E o interessante é que ele não escreveu nada, né? É só Deixou exatamente. Isso aqui é o conversar problema. demais. E olha a confusão que ele provocou, sobretudo até o século XIX. É, Ô, Miranda, até hoje, meu cara. Até, até hoje. Até hoje. Até hoje. É. Vamos continuar, gente? Alguma coisa, Letícia, Leda, Silvana, Luiz Paulo? Nadinha? Vamos em frente? Então vamos lá. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso mesmo, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas revelações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, e a do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz aos homens o tributo de suas luzes, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que o espera. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Nada em cima. Um minutinho, perdi aqui. O Espiritismo diz igualmente, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve completa, claros para todo mundo o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo que ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. eu digo às vezes que a lógica, as coisas dentro da doutrina espírita, o essencial, pelo menos, dentro da nossa capacidade atual de entender, é tão claro, tão explícito, tão lógico, que às vezes eu digo que qualquer pessoa que ler o Livro dos Espíritos sem preconceito não tem como não concordar.
porque a única maneira de você negar o que ali está é através de preconceito, de uma forma cega de raciocinar a respeito de algum outro tipo de conceito. Mas a lógica, a maneira com que tudo é colocado, as ideias vão se concatenando no decorrer da leitura e o essencial não tem como discordar, né? A lógica é fundamental. Mas eu me deparei com uma frase aqui que não sei se eu concordo, não sei, mas o Espiritismo constitui a chave que nos auxilia a compreendermos tudo com facilidade. Esse com facilidade é que eu. Não é com facilidade. Se fosse com facilidade, todos nós estaríamos em outro nível. Não é, mas não é o Espiritismo em si, né? A questão da facilidade, às vezes, está em nós, né? Às vezes não, está em nós mesmo, com aquilo que a gente vem carregando aí ao longo do tempo. Mas você Por sabe, isso é que Jesus falou lá, né? Não tinha maturidade para entender as minhas palavras. E muitos de nós Maturidade. estão aí, né? Sem maturidade ainda. Estamos lendo, está claro, mas o entendimento ainda falta para a gente essa maturidade espiritual, né? Por isso que esse tudo com facilidade aqui, eu acho que é tudo com mas veja só, maturidade. as Na questões, verdade, as quando- questões morais, elas ficam muito claras, Vanderlei. Tá certo? As questões morais, nós não temos dúvidas sobre elas. Porque o Espiritismo Não, mas esclarece. tem quanto tempo que você está estudando isso? E elas são Veja, mais claras para você, talvez, do que para mim, que tem não, menos tempo. Então, tudo essas coisas bem, não são. tudo bem, mas veja só, quando ele coloca o Espiritismo é uma nova ciência, nós temos que encarar o Espiritismo como uma ciência. E para que nós possamos aprender uma ciência, requer um estudo constante, um trabalho de aprimoramento das ideias, tá certo? É preciso de absorver aquilo, é preciso de trabalhar este conhecimento, né? E não assim, em inumeráveis livros, não é isso. Nós temos as obras de Kardec que são essenciais para nós compreendermos o Espiritismo. E aí nós vamos compreender as outras ideias dos Espíritos que trazem para nós, certo? Então é Mas não necessário é. que a gente aprofunde na realidade, por isso que ele fala que é uma nova ciência, e toda ciência requer um estudo metódico, constante. Né? Como é que a gente estudava antigamente? Abrir o Livro dos Espíritos em qualquer questão, para ler uma questão do Livro dos Espíritos. Como é que eu estudava o Evangelho? Eu abri o Evangelho a esmo, dizendo os Espíritos vão abrir na página que eu preciso. E é sempre na mesma, porque fica mais ou menos no meio, então ela já está viciada. Né? Aí a gente falava assim, nossa, como eu preciso disso. Nada, é porque a gente não faz questão. Como é que a gente está aprendendo a estudar, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo? Nós estamos vendo que este conhecimento, cada vez mais, ele vai trazendo para nós alicerces anteriores para que a construção do conhecimento seja adquirida com base naquilo que nós já vimos anteriormente. Né? Então, desde a introdução, desde as notícias históricas, desde aquela situação de que ele traz para nós a comparação, né, e alguns trechos de Platão e Sócrates, para que a gente possa entender que não é uma novidade, mas uma realidade de todos os tempos, nós vamos construindo esse conhecimento aos poucos. Agora, quantos de nós conseguiu fazer isso? Então, a gente quer, às vezes, com uma leitura ou com simplesmente, eu vou ler o Livro dos Espíritos, agora eu já sei. Não é bem assim. É uma ciência que exige da gente esta construção, Claro. certo? Então, Agora, esse depois que termo, você conhece, fica fácil você explicar as coisas. pois é, mas esse termo facilidade é que nós temos que entender, né? Porque, Mas é uma ciência com termos muito claros. A nossa
execução, cumprimento daquilo é que é complicado, porque a gente não apreende, mas a clareza de ideias é total. É o que Miranda falou. Se a gente lê o Livro dos Espíritos uma vez, não tem como a gente não concordar. Ali as ideias estão todas muito claras, como estão no Evangelho e tudo mais. A gente não consegue praticar. Então, Mas tem uma mas vírgula aí, né? Quando Oi? eu Sem preconceito, né? Tem uma vírgula aí. Ler sem preconceito. Porque se Ler sem preconceito. você tiver preconceito, você fala, Exatamente, eu isso acho que é é aí que está o balela. ponto. Me É uma diga, ciência Letícia, você estava com a complexa, mãozinha né? levantada aí, Miguel. Diga. É uma ciência complexa. Esse é o ponto, né? Para mim ficou mais assim, essas provas irrecusáveis. Você sabe por quê? São os fatos. É porque é complicado, né, a gente entender um pouco como funciona, né, as coisas num plano espiritual. Ele explica bem, mas é difícil a gente colocar para dentro, né, esse conteúdo, a gente absorver totalmente, Pois é, né? mas veja só, o que ele está colocando mais para nós não é o plano espiritual, é a situação do espírito. Existem determinadas leis que regem a alma. Foi aí que o Espiritismo, como ciência, ele olhou este mundo moral, essa situação do espírito, que é um mundo moral. Então, aplicou a metafísica, aplicou a ciência para estudar isso. De que jeito? Com os exemplos, com os fatos. Onde estavam esses fatos? Onde estão esses fatos? Nas manifestações mediúnicas, nas manifestações dos espíritos, sejam elas espontâneas, provocadas, evocadas, quaisquer que sejam essas manifestações. Ali mostra a realidade do plano espiritual. Então, na época de Kardec foi uma explosão de manifestações. Hoje nós temos manifestações em todos os lugares, só que é vista de uma outra forma. Muitas vezes as manifestações estão sendo trabalhadas apenas institucionalmente. Este é um grande problema. Porque elas estão em todo lugar, elas estão nos jornais, elas estão na rua, elas estão em todo lugar tem manifestação espírita. É só a gente prestar atenção e analisá-las, né? Porque a gente não analisa. Em casa tem as manifestações espíritas, certo? Os sonhos, o sono, os sonhos, os desdobramentos, as visões, as aparições, isso tem em todo lugar. Sendo assim, a gente começa a ter uma outra visão, não mais de sobrenatural, por isso que ele diz lá, não é mais sobrenatural. São leis naturais que regem. Então, o Espiritismo nos ensina essas leis naturais. E essas leis naturais, essas relações com os espíritos, têm uma componente moral, que aí vem a filosofia nos mostrar. Certo? É a situação moral dessas nossas relações com os espíritos encarnados e desencarnados. Então, Kardec comprovou pelos fatos isso, e até hoje os fatos existem, eles não deixam de existir. Que nós morremos igual no século XIX. O espírito se... Não, eu estou falando que foi no século XIX a codificação, né? Mas veja só, a morte é igualzinha. O corpo vai embora e a alma continua. Da forma em que ela se fez nesse conhecimento, nas suas... Né? Então já não é mais aquelas ideias que nós tínhamos do passado, que eram separatistas, que eram individualizadas. Por exemplo, você vai para o céu e eu vou para o inferno, aí nós nunca mais vamos nos encontrar, entendeu? Essas ideias é que perduraram muito tempo, e isso nós trazemos, às vezes, no nosso atavismo, né? Às vezes a gente aflora ainda
da forma religiosa que nós aprendemos. Não foi o que Cristo quis dizer. Pelo contrário. Mas era preciso que esse amadurecimento viesse, essa ciência nova viesse e mostrasse pelos fatos e tirasse as conclusões necessárias das leis que regem isso. Então, quando Kardec estuda as leis morais no Livro dos Espíritos, essas leis foram deduzidas, trabalhadas pela observação dos fatos. E a consequência de aplicação ou não das leis está na quarta parte, que vai falar exatamente sobre as penas e os gozos futuros, atuais e futuros. Então, lá ele vai mostrar se isso aqui não cumpriu a lei, a situação é essa. Cumpriu a lei, a situação é aquela. E aí ele vai desenvolver isso nos demais livros, por isso que não adianta só um livro de estudo. Ele desenvolve, por exemplo, a segunda parte do Livro dos Espíritos no Livro dos Médiuns. Então, é um estudo importante o Livro dos Médiuns, porque compreende como é que são as manifestações, como é que elas se dão, que tipo de manifestações que tipo de médiuns, o que nós devemos fazer, como é que nós não devemos fazer. Por isso que é uma ciência. Nesse sentido, ela é trabalhosa para estudar. É trabalhosa. Mas também nos dá uma visão da vida e da morte de uma forma completamente diferente do que a gente tinha. Né? Quando eu disse... Desculpe, desculpe aqui o discurso, tá? Quando eu disse no início que, sem preconceito, não há como não concordar, eu disse dentro daquilo que, pelo menos, é o essencial que a gente consegue entender, isso faz parte da nossa evolução. De um modo geral, nós temos um conceito básico e, em função dele, a gente vai desenvolvendo estudos e pesquisas em torno daquele conceito básico e ampliando a nossa capacidade de percepção. Por exemplo, para mim, a minha experiência pessoal oriundo de família católica. Eu não conseguia entender por que nascia gente cega, gente mutilada, gente com problema e tal. E isso eu questionava constantemente, não só a mim mesmo, como minha mãe, minha avó. E tal. E ela sempre dizia, porque Deus quis, ela falou assim, esse Deus eu não quero para mim. Você fala que ele é bom, que ele é amoroso, mas por que eu estou aqui inteirão, tá, com saúde, e o meu vizinho está cego? Né? Muito bem. Mas o que eu quis dizer do essencial é o seguinte, por exemplo, a lei de causa e efeito explica liberdade e responsabilidade. Todos nós, humanos, sonhamos com um negócio chamado liberdade. Todos queremos. Conhecendo ou não liberdade, todos nós desejamos ter liberdade. Para agirmos da maneira que a gente quiser, da forma que a gente quiser, quando a gente quiser. A lei de causa e efeito vem explicar isso. Olha, a sua liberdade é plena, mas a sua responsabilidade também é plena. Outra coisa, a reencarnação. Nos explicou claramente duas coisas: a sobrevivência do espírito e a justiça divina. Não há como você explicar a justiça divina de outra forma que não seja via lei de reencarnação. Fatores passados que vão influenciar a situação futura de qualquer de nós. Né? Foi nesse aspecto que eu disse. Agora, como toda ciência, é evidente que você, e como todo estudo que você possa fazer, você pode ir ampliando esse estudo sempre que você vai pesquisando, vai estudando mais. Tal. Isso funciona em qualquer ciência, em qualquer língua. Por exemplo, eu adoro português. O essencial eu aprendi no grupo e em casa com a minha família. Mas, em função de gostar de português, eu fui atrás de poetas, eu fui atrás de dicionários para ver palavras diferentes, e eu fui ampliando a minha capacidade de sinônimo e de entendimento do português, porque eu
gosto e fiz isso durante muito tempo, né? Mas poderia ter ficado no essencial, que é a forma básica de comunicação falada ou escrita, né? Agora, quem está fazendo discurso sou eu, chega. Eu posso dar um exemplo muito recente da presença dos espíritos, né, a nos auxiliar. Lá no hospital, a minha irmã estava lá, os exames todos completamente alterados, né, a situação não estava, e ela já estava com uma sensibilidade diferente, e um neurologista entrou no quarto do hospital para conversar com ela sobre as alterações de hipofisárias, alterações de alterações neurológicas. E nessa mesma hora, o endocrinologista dela, que há muito tempo foi lá visitá-la. Então, o neurologista falou um negócio, o endocrinologista entrou e falou assim, não, é assim, assim, assim. Aí ela olhou para mim e falou assim, o doutor Bittencourt está trazendo aqui as pessoas necessárias. E ela fazia o tratamento, e faz ainda, né? O tratamento com o doutor Bittencourt lá no Manuel Felipe. E foi assim, ela olhou para mim e falou desse jeito, doutor Bittencourt está trazendo quem precisa trazer para explicar para os próprios médicos o que está acontecendo. Então, assim, foi uma... Na hora eu fiquei assim, sem... Eu achei bonito o que ela falou. Então, é a presença dos espíritos auxiliando a gente o tempo inteiro. E a tranquilidade, então, que ela estava se colocando, né, Silvana? Porque ela tinha certeza de que, né, o tempo dela estava acabando e com tranquilidade dizendo, doutor Bittencourt está trazendo essas situações aqui. Ou seja, nós estamos amparados constantemente e assim por diante. Exatamente. Ela mostrou todo o amparo ali, a situação. Diga, Lena. Então, complementando aí a fala, aqui também com o meu amigo, aconteceu um fato muito curioso, sabe, Valdemar? E foi dito lá na hora do velório. Ele já estava sedado há muito tempo, não tinha retorno, mas quando o negócio ficou... o tempo já estava muito curto, os médicos chamaram a família, e ele estava naquele processo de substituição da sedação, eu não sei exatamente o que é. Então, ele saiu da sedação e teve um pequeno contato com a família, e o padre que o acompanhou ao longo dessa doença com ele. Pois tu acredita que ele pegou a mão do padre e a mão da esposa e disse, agora eu entendi, eu estou pronto, eu quero ir embora. 4 horas depois, este homem estava morto. Então, assim, lembra na última reunião, né, que eu estive aqui dizendo, a família, todo mundo dizendo, ele não quer ir, ele está preso, ele está preso. Não, era o tempo, ele já tinha entendido todo esse processo, né? E lá durante o velório, o padre foi muito inteligente, foi muito coeso com essa passagem. Eu só não diria que o padre era espírita, mas a fala dele foi completamente espiritualista. É isso aí. Sabe, desse entendimento do tempo necessário, da compreensão, da necessidade do estudo, de entender o que é a carne, o que é a alma, o que vai, o que fica, para onde vai, o que não vai. Foi muito interessante, sabe? A fala dele. E, por final, o padre se despedindo do Shaolin, que o acompanhou ao longo dos 10 anos no processo da doença dele. O padre chegou a se emocionar e disse, olha, eu sei onde ele senta. Tem 10 anos que ele vai todos os dias à igreja, ele senta no mesmo lugar. Aí ele se emociona e fala assim, eu tenho certeza que amanhã eu vou passar lá. Pode ser que ele não esteja lá, que ele já tenha ido para o lugar que ele sabe que ele vai. Mas eu acho que ainda vou ver ele sentadinho ali, sabe? Para a gente se despedir mais um pouquinho. Então, você vê, né? Dito por um padre, né?
Então, eu acho que essas compreensões aí vão sendo tomadas nessa evolução que a gente vai tendo, até mesmo fora de um estudo dentro do espiritismo, né? Mas veja que interessante que você trouxe. Ele saiu um pouco da sedação e disse: agora eu estou pronto. Significa que na sedação ele estava se aprontando. Quer dizer, a alma independente da matéria estava tomando conhecimento deste momento da desencarnação, da sua separação, né? do corpo ali, com tranquilidade. Por isso que no momento em que ele teve a lucidez, ele disse: agora eu estou pronto. Mas foram duas coisas muito interessantes que te complementam. Ele disse para o padre: agora eu entendi, agora eu estou pronto. Ele muito emocionado, depois a Vânia, que é a esposa, conversando comigo, que os médicos disseram: isso é muito raro acontecer, porque ele estava muito grogue, né, para ter essa fala. Mas, enfim. Mas a alma está livre, a alma não está grogue. É o corpo que está impedindo dele se manifestar. Quando o corpo deu condições de se manifestar, ele falou tranquilamente. Então, esses fatos é que foram estudados. Esses fatos é que são analisados em todos os sentidos da doutrina espírita. A doutrina espírita explica isso de modo fácil. Essas situações são explicadas de um modo fácil. Tem como explicar isso de modo fácil. Tá? Agora, o nosso entendimento, que às vezes nós estamos, né, com outras ideias, é que dificulta um pouco. Tem uma questão no livro dos Espíritos que eu gostaria de trazer aqui eu vou pedir a Regina para ler para a gente aqui. É a questão 627. É uma questão que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Tá? Vamos lá. 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Resposta. Jesus empregava miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão dos Espíritos, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, e nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Se é o próprio Cristo que preside o Espiritismo, né? Não poderia ser de forma diferente, né? As mensagens dos Espíritos. Clara, não tem dupla interpretação. Não tem. Nós podemos ter problemas de tradução, nós podemos ter falta de conhecimento para que a gente possa realmente absorver aquilo, mas o ensino dos Espíritos é claro. E numa ciência, quando ela é muito bem feita, como é este caso, uma palavra que
que esteja nela, ela tem o significado em toda a ciência, o mesmo significado. Quando difere, mostra essa diferença, clara e cristalinamente. Mas, normalmente, assim, cada expressão, cada palavra, as ideias, as próprias leis, ela tem a mesma situação em todas as obras que compõem aquela ciência. Toda ciência é assim, não vai misturando umas coisas com as outras. Por isso que a gente diz que o Espiritismo é uma ciência que ela se completa em si mesma. Nós não precisamos de entender biologia, matemática, filosofia, desculpe. Não precisamos de entender biologia, química, matemática, física, né, qualquer coisa outra que seja ciência, porque ela se explica em si mesma. É muito interessante quando nós começamos a ter esta relação entre o espírito e a matéria. Algumas coisas ali interferem, mas não há necessidade de um estudo profundo da biologia para que a gente possa conhecer, por exemplo, essa interferência do espírito na matéria. Não há necessidade, porque ela se explica. A doutrina espírita, a ciência espírita se explica pelas suas próprias situações, com base nas observações, na verificação, na comparação, na análise, e retirar dessas análises as leis que regem o espírito, que é o domínio do estudo do espiritismo. Então, nessas interfaces, é que muitas vezes alguma coisa pode complementar a outra. Mas ele não precisa de nenhuma outra ciência para ser comprovado, porque ele tem as suas próprias fundamentação e as suas próprias pesquisas, colocando lá esta situação da realidade espiritual e como ela se manifesta em suas várias circunstâncias. Nós vimos a Leda trazendo uma situação em que o indivíduo, sendo católico, diz: eu agora estou pronto, estou preparado. Né? Ou seja, onde é que ele se preparou? Foi nos 10 anos ou foi nesse momento em que ele está emancipado? Em que ele tem ali contato com os espíritos, com os amigos espirituais, com as pessoas que vão recebê-lo ali. Passou um gato aí. É verdade ou é um espírito? Não, é um gato. Né? É um espírito de gato, nem espírito de porco, não, é de gato. Ele está passando toda hora. Ele é bonito para lá. É assim, ele está aqui participando. Demar, só para dar uma ilustrada de uma coisa que eu me lembrei da fala lá no velório do padre, né? Dizendo que ao longo desses anos que o Shaolin foi buscar um auxílio a ele, aliás, ele começou a explanar dizendo assim, que o Shaolin era o cara que não queria morrer. A questão do Shaolin não era a morte. O problema do Shaolin era porque ele queria muito viver. Ele gostava muito era da vida. Ele gostava do que ele tinha ao redor, ele gostava da família que ele construiu, ele queria ver o neto crescer. Então, não era uma dificuldade com a morte, mas era um gosto pela vida. O que o padre disse a ele lá, né, numa dessas entrevistas com ele, que em algum momento ele ia ter que ceder, que esse momento ia chegar. E que ele não ia ter como não dizer não, que era natural, era um processo natural. E ele falou assim, eu vou lutar até onde eu posso. Na hora que eu não puder mais, eu vou ceder, porque eu sei que eu estou aqui e que eu não vou virar semente para mais nada, né? Dentro da leitura dele, e acho que foi bem isso, né? E o padre disse, na hora que ele me falou, eu estou pronto, ele estava cedendo. Ele sabia que já não era mais aqui que ele tinha que ficar. Foi muito bonita, sabe? A missa lá do padre. Imagina. É isso. Algo mais dentro desse item, gente? Só a questão que o Espiritismo, o que você estava falando, de ser uma ciência
completa no sentido moral, porque o próprio Espiritismo fala que quando a ciência provar algo diferente, que é para ficar com a ciência, né? Porque tudo vai evoluindo, vai mudando. Mas, moralmente, o que ele explica é bem completo, né? Não, veja só. Traduz bem os ensinamentos de Jesus. Não resta a menor dúvida, viu, nesse sentido. Kardec vai dizer lá na Revista Espírita que o Espiritismo é ciência essencialmente moral. O objeto de estudo do Espiritismo é o espírito, nas suas várias circunstâncias. Encarnando, desencarnando, no mundo espiritual, como é que ele vive, o que faz, etc. Quer dizer, tudo isso é objeto da ciência espírita. Né? É o espírito em si. Então, é por isso que eu falo, ele é uma ciência, eu não falei completa, ele é uma ciência que ela é estudada em si mesma, ela não precisa de outras ciências para estudar o espírito. Certo? Veja só, assim, conhecimento de Deus. O Espiritismo não vai escrafunchar o estudo de Deus aí. Ele vai colocar para nós o necessário. Aquilo que nós podemos entender sobre Deus. Porque nós não temos capacidade de entender. Para isso, como eles dizem, nos falta um sentido. Né? O próprio início da humanização do espírito, como ele se dá, etc., quando eles começam esse trabalho dentro da área humana, nós não temos conhecimento, que é o princípio das coisas. Isso nós não temos conhecimento. Por quê? Porque também não é um assunto exclusivamente moral, isso não nos faria nada melhor, certo? Apenas também nos falta sentido para isso. Para quê? Né? Então, muitas coisas ainda estão por vir. Existem fatos que nós não sabemos explicar pela ciência espírita, e Kardec não abordou esses fatos. A psicometria é uma das situações que o Espiritismo ainda não estudou profundamente. Tem uma coisa daqui, outra coisa dali, tem um trabalho aqui, outro trabalho ali, mas nós não temos as leis que regem a psicometria. Entendeu? Nós não sabemos. Então, tem interpretações, tem ideias, mas não temos pesquisas da ciência espírita em torno da psicometria. Vamos ter um dia? Vamos. Com certeza vamos. Mas se nós não temos ainda, é porque tem um bloqueio moral. A psicometria estava sendo utilizada para descobrir, por exemplo, veios de ouro, diamante, certo? Porque a partir da análise do terreno, de um carvão, uma coisa qualquer, você poderia descobrir o que tem naquele local. Então, ela estava sendo explorada para benefícios industriais e para benefícios empresariais. Então, nós não temos ainda condição moral de estudar a psicometria. Então, nós vamos ter que esperar um tempo ainda para isso, para entender realmente como funciona a psicometria. Esse é um dos temas que eu achei muito interessante. Né? O Hermínio Miranda tem um livro que ele explica sobre isso, chama Memória Cósmica, que é muito interessante, muito interessante. E ele fala sobre a psicometria. E eu comprei o livro em que ele se embasou para trabalhar esta psicometria. Né? Foi quando surgiu na época de Kardec. Kardec não estudou isso por quê? Não estava na hora, não trouxe essa lei que rege. Então, nós sabemos que o fato existe, mas qual que é a lei? Então, não há um princípio doutrinário que o explique, que o garanta, entendeu?
Esse é o trabalho da ciência. Tem outros fatos? Tem. Tem outras coisas que nós ainda não evoluímos na análise do espírito, né? Mas, para isso, precisa que as ciências psicológicas, né, elas funcionem melhor, para a gente poder analisando isso e entendendo. Vamos aguardando até a nossa moral estiver melhor. Aí nós vamos entender mais, né? E tem coisas assim, aparentemente simples, mas que são fundamentais. Através dos séculos depois da vinda do Cristo, teólogos das mais diversas religiões desenvolveram estudos enormes com N aspectos. Kardec vira e diz assim: passe tudo pelo crivo da sua razão. É melhor você recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E aí, dentro da minha experiência, eu convivi nos tempos de faculdade com um jesuíta muito inteligente e que depois sofreu pelo nosso reitor da Universidade Católica de Goiânia. Depois eu perdi contato e nunca mais tive com ele. A gente tinha discussões homéricas, porque chegava num ponto que ele dizia: isso você não pode discutir, você tem que aceitar. Eu digo: não aceito. Ou eu entendo, ou eu não aceito, porque não há como. Por que eu tenho que aceitar alguma coisa sem discutir, sem compreender, né? Então, veja, eu estou ligando isso ao fato do Kardec. E o grande dia da minha vida, que eu não lembro o dia que foi quando eu li o frontispício do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá. A razão, em qualquer época da humanidade, porque você deve raciocinar a respeito, ou seja, a fé só é válida quando ela é efetivamente raciocinada, gerando a compreensão. Não tem outra forma. Algo simples, né? E eu tenho um amigo meu que repete sempre: o que funciona é o simples. É o quê? O que funciona é o simples. É o simples. Ah, Muito bem. Temos um tempinho ainda aí, gente? 15 minutos. O item 7 é interessante, né? Que Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Nós estamos dentro deste capítulo, não é isso? E o Espiritismo também não veio destruir a lei. Ele não veio destruir o pensamento do Cristo, deste Espírito puro. O Espiritismo veio, na realidade, trazer uma explicação lógica, metódica, né? Para aquelas figuras alegóricas, metafóricas que o Cristo utilizou e muito, né? E então, compreender mais pelo lado dos sentidos espirituais do que pelos sentidos materiais. Então, veja, tudo isso vai nos trazendo uma ideia interessante. Como é que nós compreendemos o mundo espiritual? Muitas vezes nós compreendemos o mundo espiritual pela analogia que estamos fazendo com o mundo material. E não é assim que funciona. O mundo espiritual é pré-existente ao mundo material. E independe do mundo material. Então, a gente tem que se desmaterializar para entender o mundo espiritual. Inclusive, a gente tem feito esse trabalho para entender as obras que os espíritos trouxeram aí como obras subsidiárias para nós. Então, nós temos que nos desmaterializar, não pode ser igual aqui.
Que a matéria no mundo espiritual é diferente. Aqui eu preciso de muito trabalho para fazer uma mesa. Eu preciso de árvore, eu preciso de martelo, eu preciso de serra, eu preciso de muita coisa. No mundo espiritual, basta um pensamento, às vezes não intencional. Muitas das vezes não intencional. E a mesa está lá. Então, é uma diferença muito grande neste processo de nós entendermos o mundo material e o mundo espiritual. Se nós desmaterializarmos, nós vamos entender exatamente onde é que nós estamos andando nas obras que os Espíritos trouxeram para nós. Por isso a gente prefere, por exemplo, em cada obra dessa, ver o aspecto moral. O aspecto moral. Que a ciência espírita não está ali, a ciência espírita está nas obras fundamentais da doutrina, que são essas 22 obras mais o catálogo racional. São as revistas espíritas, são as 5 obras que nós conhecemos, mais o que é espiritismo e outras que Kardec trouxe. Então, veja, a ciência espírita está ali. As outras são obras informativas que nós temos que olhar com cuidado, né? Para poder entendê-lo. Tem muita coisa boa em muitas delas. Então, nós precisamos desse processo de raciocinar, de não raciocinar materialmente mais, mas trabalharmos como espíritos que somos. Entendermos a proposta como espíritos. Para minha esposa chegar no mundo espiritual, eu vou querer chegar lá, quem é que está me esperando? Se eu tivesse sido um espírito que tivesse encarnado em corpos femininos aí no meu passado, quantos maridos eu ia ter lá em cima me esperando? Essas relações materiais, elas são daqui, nós não podemos pensar nessas relações materiais no mundo espiritual. A não ser como espíritos inferiores, que a gente fica agarrado nessas situações do mundo material. Por isso que a gente precisa de desmaterializar para pensarmos como espíritos. Olha só que interessante, é a proposta que o Espiritismo nos faz, né? Bom, gente, nós estamos chegando aí ao final. Queríamos hoje dedicar uns momentos aí, né? Para a Badinha, a irmã da nossa amiga Silvana, para o Shaolin. Hein? Nós vamos lembrar do... Pode falar, hein? Nós vamos lembrar do Bernardo também, que né, está lá no mundo espiritual. Da nossos queridos que já partiram também, minha mãe, meu pai, né? Minha irmã também já deixou aqui a nossa convivência física. E a gente vai pensar, né? Acho que cada um de nós tem aí os seus queridos que pensar neles. Nós estamos chegando aí, né, num momento em que vamos comemorar aí o Dia das Mães, em que Kardec vai nos esclarecer que o amor de mãe é o mais próximo do amor de Deus, aqui na Terra, tá? E que a gente possa dedicar a essas mães também, todas aqui conosco, mesmo que não sejamos mães nesta encarnação, mas podemos ter sido em outras, podemos ser em próximas encarnações, por isso que a doutrina espírita dá essa, né, essas possibilidades de esperança, de tranquilidade, de paz. As mães que nós também já tivemos em quantas encarnações, não sabemos, são espíritos. Espíritos que nos deram oportunidade reencarnatória, não é isso? E que a gente queria dedicar todos esses espíritos, esses momentos finais aí da nossa conversa de hoje.
Quem gostaria de fazer a prece para a gente? Ó, eu vou sugerir quem está no meio da minha tela aqui. Eu posso fazer? Pode. Mas, eu gostaria de, de agradecer, né, todo esse estudo que a gente está tendo oportunidade de fazer. E eu fico muito feliz de ter Silvana conosco, né, porque ela está tendo possibilidade de vivenciar uma situação difícil, com um coração diferente, com uma mentalidade diferente, né? E eu tenho certeza que esses encontros nossos, esses estudos, né, esses pensamentos que a gente tem aqui, que a gente trabalha aqui, vai ajudá-la de uma forma diferente. Só de ver essa carinha dela ali, estou vendo que tem um monte de coisa já nova aí dentro, né? Isso é muito bom, é muita esperança, é muita alegria, né? E eu queria agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais e a nós todos, né? Por estarmos crescendo e a nossa cabeça abrindo e o nosso coração também. Graças a Deus. É isso aí.